Bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos. É com muito prazer que hoje nós estamos aqui para apresentar a todos vocês o Índice de Qualidade Administrativa e Financeira, o ICAF. O índice é uma ferramenta de gestão e de análise de dados estratégicos relacionados ao planejamento e execução orçamentária, à gestão interna e à sustentabilidade e bom uso dos recursos públicos. Com o ICAF, será possível mensurar, acompanhar e aprimorar a qualidade administrativa e financeira dos órgãos da administração pública direta e da Prefeitura como um todo. Hoje vocês conhecerão como essa ferramenta funciona, quais são os objetivos dela, como ela foi construída e quais são os resultados esperados com a implementação do ICAF. Então, para a gente dar início aos nossos trabalhos, eu solicito para compor a mesa de abertura os seguintes convidados: a senhora Regina Silvério, chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Gestão. O senhor Adriano Pera, secretário adjunto em exercício da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia, representando o secretário Bruno Lima. O senhor Evandro Freire, chefe de gabinete da Secretaria Municipal da Fazenda, representando o secretário Luiz Felipe Arellano. E, por fim, o senhor Rafael Silveira, coordenador de CAF da Secretaria Municipal de Cultura, representando a secretária Aline Torres. Agora sim, por fim, a senhora Giovana Gianazzi Campos, coordenadora de Estudos e Gestão Estratégica da Secretaria Municipal de Gestão. Abrindo os pronunciamentos, convido para dar as boas-vindas a senhora Giovana Gianazzi Campos, coordenadora de Estudos e Gestão Estratégica da Secretaria Municipal de Gestão. Olá, bom dia a todos e a todas. Primeiramente, gostaria de cumprimentar as autoridades presentes na mesa. O nome da senhora Regina Silvério, Evandro Freire, Rafael Silveira e Adriano Peira. Muito obrigada. Quero deixar também o meu agradecimento especial para a nossa chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Gestão, a senhora Regina Silvério, pelo grande apoio prestado neste projeto, o Índice de Qualidade Administrativo-Financeira. A atuação dela foi crucial para o bom andamento do projeto aqui presente. Também gostaria de agradecer às secretarias municipal da Fazenda, a Secretaria Municipal da Cultura e a Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia pelas contribuições valiosas que foram essenciais para a contribuição do bom andamento do projeto. Também quero agradecer a presença dos servidores aqui presentes, das coordenadorias de Administração e Finança, os CAFs. Vocês são cruciais em todo esse nosso andamento, são o coração e o pulmão da administração. Tamanha a importância de todos vocês. Eu gostaria de ressaltar a felicidade e o orgulho que estamos sentindo neste momento, do lançamento oficial do ICAF para a Prefeitura de São Paulo. Nós temos aí uma particularidade desta entrega, tá? Por ela fazer parte do nosso programa de metas, da meta 86, previsto no programa de metas. Também ressalto a importância do programa de metas na construção das políticas públicas efetivas na cidade de São Paulo. O grande objetivo do ICAF é construir um instrumento de gestão para o uso dos servidores, permitindo o aprimoramento constante das práticas administrativas financeiras na Prefeitura de São Paulo. Posteriormente, iremos apresentar detalhes maiores deste projeto. E, mais uma vez, agradeço a presença de todos vocês. Obrigada. Só um minutinho aqui, pessoal. Obrigado, Giovana, pelas palavras. Eu passo a palavra agora para o senhor Rafael Silveira, coordenador de CAF da Secretaria Municipal de Cultura.
Bom dia a todos e a todas. É uma alegria estar aqui hoje. Gostaria de cumprimentar todas as autoridades em nome da senhora Regina. Acho que todo mundo, os CAFs, né, que estão aqui, sabem do esforço que é feito para a gente conseguir medir tanto os índices financeiros, administrativos, e cada passo que a gente dá é uma vitória, né? Porque a gente consegue ampliar e melhorar as políticas públicas. Acho que esse índice, ele se resume nisso, onde, através dessa demanda que chegou da Secretaria de Gestão, nós da Secretaria da Cultura, a gente conseguiu visualizar vários gargalos e demandas que a gente precisava ajustar para conseguir seguir aí com a boa gestão. E, através disso, geraram bons programas que vão ser apresentados, né, e muitas outras coisas boas ainda que estão por vir. Acho que isso vai ser um avanço muito legal para a Prefeitura, um programa de metas, como foi falado, e na apresentação vão ter todos os detalhes. E queria agradecer também à equipe da Secretaria de Cultura, a Kaori, a Natália, a Bia, que fizeram todo esse esforço para também colocar esse piloto em funcionamento. Mais uma vez, agradeço aí, boa apresentação. Agradeço, então, ao senhor Rafael. E, nesse momento, passo a palavra ao senhor Evandro Freire, chefe de gabinete da Secretaria Municipal da Fazenda. Bom dia a todos. Eu sei que não tem nada a ver com o assunto, mas hoje amanhecemos com uma nova reforma tributária, que foi aprovada ontem no Senado. E o que isso tem a ver com o que a gente está falando? A gente está aqui falando em qualidade do gasto, né? A gente está medir a qualidade do gasto e como a gente executa o orçamento. Sempre foi uma preocupação muito grande nas mais variadas gestões, receita, mas pouco tem se dado atenção, como agora a gente está querendo fazer, com essa iniciativa da gestão, de ver a qualidade do gasto, a qualidade do planejamento orçamentário que é feito, da qualidade da onde o dinheiro está sendo gasto pela gente, por todos nós, né? E eu falo isso pela Fazenda, porque lá na Fazenda não tem só a área da Receita, mas também tem a área do orçamento e planejamento. Então, um bom controle e uma boa medição também da qualidade do gasto parte, inclusive, da proposta orçamentária. Assim, de cada um de vocês que trabalham nas secretarias, fazerem boas propostas orçamentárias, terem um bom planejamento, porque de um bom planejamento depende uma boa execução. Então, quando a gente está falando agora em medir a qualidade do gasto, daquilo que se é executado, se a gente consegue economias, né, como no caso aqui no índice que é de água, de consumo de água, alguma coisa assim, mas tudo isso, eu acho que esse é um primeiro passo, né, Regina, que a gente conversou já várias vezes, de a gente desenvolver outros indicadores, talvez medindo outros tipos de atividades ou processos que a gente desenvolve para poder melhorar essa qualidade do gasto. Então, assim, o recado que eu dou aqui para vocês, e até na esteira da nova lei da 14133, vocês conhecem bem, né, a partir de final de dezembro a 8666, eu acho que morre mesmo, não deve ser mais prorrogado, né? Entra em vigor a 14133, e o grande mote da 14133 é planejamento. Ou seja, aqueles instrumentos que foram criados lá, o ETP, é você pensar onde você está gastando dinheiro, pensar qual é a necessidade da sua secretaria, da sua área fim, do que você está fazendo, e se aquela compra, se aquele contrato que você está fazendo é a melhor solução para aquilo que você espera. Então, é esse o objetivo da 14133. É um melhor planejamento, melhorar a efetividade do gasto público, não só a eficácia, ou seja, gastar bem, mas gastar pensando no resultado que você vai alcançar com aquilo. Então, esse é o principal objetivo, de a gente começar a fazer esse trabalho. Parabenizo a iniciativa da Secretaria de Gestão, de a gente começar a ter métricas, porque a gente, sem métrica, sem medição, a gente não consegue avaliar nada, nem consegue avaliar o caminho que a gente está perseguindo. Mas, assim, a mensagem que eu queria passar é: vamos repensar os nossos processos também. Então, para a gente evoluir nos indicadores que estão sendo colocados aqui, a gente tem que repensar nossos processos, melhorar o nosso planejamento orçamentário, melhorar a execução. Eu já estava dando o exemplo que lá na Fazenda eu faço reuniões mensais acompanhando o orçamento, com fiscais de contrato, com todos aqueles responsáveis
pelas liquidações e pela execução orçamentária. Então, assim, é um trabalho árduo, eu acho que ele é paulatino, mas para que a gente evolua nesses indicadores que estão sendo colocados aqui, a gente precisa também repensar os nossos processos. Investir em capacitação, eu acho que os nossos fiscais de contrato têm que ter cada vez mais capacitações. Vocês que trabalham na área financeira também fazerem bastante cursos, né, se evoluírem dentro dos novos dispositivos, das novas modalidades que a 14133 prevê. Mas o recado é sempre esse, sempre pensar no porquê que eu estou fazendo isso. Aonde eu estou gastando esse dinheiro? Se eu estou gastando da melhor forma, se eu não podia fazer de outra forma. Então, o recado que a Fazenda gostaria de passar é esse. Então, eu acho que o primeiro passo é ter métrica para a gente poder evoluir a nossa situação atual e como a gente vai evoluir daqui para frente. Tá bom? Então, bom trabalho a todos, uma boa apresentação e parabéns mais uma vez pela iniciativa. Muito obrigado, Evandro, pelas palavras. Agora eu convido para fazer o pronunciamento o senhor Adriano Pera, secretário adjunto em exercício da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia. Olá, bom dia a todos e todas. Desde já, parabenizar a Secretaria de Gestão por essa ferramenta importante, através da secretária Marcela, chefe de gabinete Regina. Uma ferramenta que vai trazer prática, transparência, bem objetiva, facilitando aí vocês que trabalham com os recursos públicos, né, de cada uma das suas secretarias, uma forma mais prática, transparente. E agora, pelo pouco que eu vi, né, como estou adjunto, eu fui estudar um pouquinho a pauta de hoje, né? Eu tenho certeza que essa ferramenta vai facilitar a vida para que se faça o bom uso dos recursos de cada um dos órgãos municipais. A SMIT colaborou com esse projeto através da nossa CAF. O Dr. Rômulo depois vai fazer uma apresentação. E a SMIT fica à disposição de todos vocês para poder contribuir mais ainda. Desde já, obrigado e parabéns mais uma vez. Muito obrigado, Adriano, pelas palavras. Convido agora para pronunciamento a senhora Regina Silvério, chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Gestão. Bom dia a todos. Não é pronunciamento não, né, gente? É só uma conversa aqui com vocês. Primeiro, agradecer às CAFs. A gente sabe que CAF cuida de um monte de coisas nas secretarias, né? Aqui, nós, desculpa, como órgão central, a gente tem a COGEP, mas vocês, CAF, cuidam também de recursos humanos. Então, Adriano, Rafael e Evandro, a gente vive chamando as CAFs para cá, e a gente quer agradecer que toda vez que a gente chama, vocês vêm, comparecem e estão presentes aqui conosco. É um prazer poder contar, né, com a contribuição das secretarias. A Secretaria da Fazenda tem nos apoiado desde o início da construção desse índice. Tivemos várias oficinas onde vocês foram convidados, as subsecretarias, as subprefeituras, as secretarias, e compareceram às oficinas, nos ajudando a olhar, né, o que a gente tinha construído. Agradecer aqui, em nome da Giovana, a equipe da COEG, porque a gente começa a elaborar, a gente começa a construir como uma secretaria meio, que é a gestão, olhando sempre para a questão de uma boa gestão pública. Então, a gente sabe que é da nossa responsabilidade trazer inovação, olhar as boas práticas, fazer benchmark com o que está acontecendo no mundo, mas a construção ela é sempre conjunta, ela é sempre coletiva, a gente não faz nada sozinhos, principalmente porque depois a execução ela está nas pontas, a gente depende e conta com a parceria sempre de vocês. Como o Evandro falou, o índice de qualidade ele é um ser vivo. Ele não é estanque, ele não vai parar aqui. A gente contou muito com a colaboração, agradecer aqui depois o Rômulo e a Smith, que vão fazer as apresentações, a Cultura e a Smith,
contamos com a colaboração deles de olhar o que a gente tinha produzido nas oficinas e se dispuseram a fazer os 2 projetos pilotos, que depois vocês vão aqui ouvi-los e ver como que essa ferramenta, porque é uma ferramenta de gestão, ela pode nos auxiliar, como a gente disse já, né, os 3 aqui já disseram, numa boa gestão. Vocês vão ver também na apresentação que esse índice ele está sustentado por 3 pilares. O pilar da sustentabilidade, do orçamento e da gestão. E isso tangencia muito o que a gente tem visto aí da sigla ISD, que trabalha muito com a questão de governança, e a gente tem que ser cada vez mais eficiente nessa governança, e um bom planejamento e uma boa execução orçamentária é que vai nos ajudar a fazer ou tornar mais eficientes os nossos investimentos. A função de uma entidade pública, como é a prefeitura, é atender o cidadão, é melhorar a qualidade de vida do cidadão. E como é que a gente faz isso? Trazendo mais eficiência para os nossos recursos. E depois vocês vão ver na apresentação do Alexandre, que são vários os indicadores, e a gente tem que avançar e a gente tem que evoluir. Mas o que traz esses indicadores? Traz para a gente transparência de onde é que a gente está fazendo os investimentos públicos e de que forma a gente está fazendo esses investimentos. E em vários eixos, né? Como eu falei, depois o Alexandre vai abrir o eixo da sustentabilidade, da gestão de orçamento, e aí a gente vai acompanhar esses indicadores numa periodicidade junto com vocês, e obviamente que a gente tem 2 ouvidos, né, para ouvi-los, então a gente vai contar também com a contribuição de vocês na hora da execução, porque é na hora da execução que a gente vai vendo como é que funciona, o que a gente pode trazer de mudança, de alteração, de inovação, de melhoria. Como eu disse, processo é vivo e não tem fim. Projeto tem começo, meio, fim. Processo, não. E a intenção da gestão é, na implementação, contar sempre com a colaboração de vocês para que a gente possa promover essa melhoria. Claro que dentro da gestão, a equipe da Coegia que vai fazer esse acompanhamento, mas a gente vai ouvindo de vocês, melhorando e estender esses 2 pilotos para as outras secretarias e subprefeitura. E, além da transparência, a gente também cria boas práticas. Quando a gente começar a trabalhar, que é a primeira vez que a prefeitura vai conseguir olhar esses indicadores e olhar onde é que os investimentos estão sendo feitos, a gente, obviamente, vai construindo manuais, regulamentos que expressam ali as boas práticas. E essas boas práticas de gestão, elas vão sendo repassadas, replicadas, atualizadas e melhoradas. E, além disso, a gente tem também a questão que tangencia, como o Evandro falou, a nova lei de licitação, 14.133. Eu espero, Evandro, que o federal não postergue mais uma vez, porque eu não sei se vocês, né, todos acompanharam, mas a Prefeitura de São Paulo foi a primeira prefeitura a lançar o decreto. Nós lançamos o decreto lá no ano passado. Vocês têm participado conosco de várias oficinas e workshops com a nossa equipe de COBs, que tem feito insistentemente a capacitação para que a gente esteja apto, né, a utilizar a 14.133. Nós já estamos utilizando a prefeitura e numa crescente muito expressiva desde janeiro, essa lei, e um dos pilares ali é o planejamento. E quando a gente trabalha com esses indicadores, a gente vai conseguir melhorar a execução, né? Porque a gente não necessariamente ter um planejamento significa que nós vamos ter uma execução orçamentária financeira eficiente. E conforme a gente vai trabalhando com os indicadores e a gente vai conseguindo pontuar ali dentro do processo onde que a gente pode implementar melhorias, a gente vai, sim, fazer uma execução do planejamento orçamentário. Aí a Fazenda é quem nos acompanha nisso. Eu acho, Evandro, que vai contribuir, colaborar muito, até para a gestão de vocês, né? Porque é muito difícil chegar no fim do ano e ver que a gente não conseguiu executar. E, além de fazer execução orçamentária, é executar de forma eficiente, é executar onde, de fato, precisa ser executado. É trabalhar nas economias, porque a gente vê que, através dos indicadores, a gente vai conseguir também promover
economias. O indicador ele não trata só de orçamento. Dentro da sustentabilidade, a gente, obviamente, vai tratar dos processos que tangenciam todos os recursos humanos, recursos de infraestrutura. E quando a gente promove, vamos supor, um processo que implemente ali uma ferramenta, um sistema que nos apoie e nos auxilia a fazer uma gestão mais ágil, mais eficiente, em sintonia com as boas práticas globais, obviamente que a gente pode promover melhorias na desempenho até, né, das equipes, porque quando você tem ferramentas eficientes, às vezes você faz o mesmo trabalho com uma equipe mais reduzida e pode otimizar essa equipe em outros processos, e também uma economia de recursos financeiros. Dentro do ISD que eu estava falando, os eixos de orçamento e gestão trabalham muito a questão da governança. E uma boa governança pública, ela vai refletir em bons serviços entregues à população. Então, a nossa contribuição como gestão, e aí agradecendo aqui a secretária Marcela, que tem sempre nos instigado e nos cobrado a sermos inovadores na gestão, a olharmos o que está acontecendo e verificar do que a gente tem feito, a gente pode fazer diferente? O diferente pode ser melhor? Pode trazer resultados mais efetivos? Então, dentro dessa lógica, a gestão ela vem propor, mas a gente precisa sempre da contribuição de vocês. E a nossa responsabilidade é fazer a coleta de todos esses dados, depois fazer o cálculo desses indicadores. Nós vamos depois passar para todos vocês esses cálculos, para que vocês tenham, nesse índice, um instrumento de gestão também. Uma ferramenta que possibilite a vocês, periodicamente, olharem quais são os indicadores que vocês estão atingindo, não atingindo, de que maneira a gente pode melhorar, né, na implementação, os resultados de cada um dos indicadores, e a gestão vai tentar sempre fazer isso de uma forma a mais automatizada possível, para que a gente não onere vocês que já têm uma atribuição enorme aí em todas as CAFs. Então, a gente vai usar, obviamente, os nossos sistemas já, o sistema da própria Fazenda, o SOF, o SEI, e os sistemas internos nossos, que a gente possa capturar de forma automática os dados e fazer esses cálculos e encaminhar para vocês. E onerar o mínimo possível com informações que a gente precise capturar de vocês mesmos e até das nossas equipes, como COBES, por exemplo, que faz a gestão, né, das concessionárias, da questão de energia elétrica, a questão de água, a própria COEG, que tem o projeto SPUSA, para que a gente possa usar de forma mais racional a água e também contribuir não só financeiramente, mas também com a sustentabilidade. A nossa intenção é não onerar, é usar esse índice de uma forma mais automática possível, trazer para vocês relatórios gerenciais, onde vocês possam, ali, fazer a gestão de vocês e ver como é que a gente promove essa melhoria. Eu vou parar de falar, gente, porque senão eu vou falar aqui até umas 3 horas da tarde, mas agradecer muito novamente aos nossos parceiros, continuar contando com esse olhar da Fazenda, que sempre, como o Evandro falou, vai nos trazendo novos indicadores para que a gente consiga ampliar junto com vocês essa relação, dar mais transparência, trazer esse quadro, né, onde é que a Prefeitura de São Paulo está investindo e melhorar cada vez mais a nossa governança e a nossa gestão. E agradecer muitíssimo a presença de vocês, que todas as vezes que a gente chama, vocês estão aqui contribuindo, colaborando conosco, e agradecer também a Smith e a Cultura, que vão apresentar aqui os cases. Muito obrigada. Muito obrigado, Regina, pelas palavras. Então, agora eu convido aos membros da mesa a comporem seu lugar na plateia, para a gente dar continuidade aos trabalhos. E, mais uma vez, peço uma salva de palmas para todos. Pessoal, então vamos lá, dando continuidade aqui aos trabalhos, eu vou deixar um pouquinho o papel de mestre de cerimônias e vou fazer uma fala um pouco mais técnica a respeito do projeto, tá? Primeiramente, meu nome é Alexandre, estou como diretor de projetos estratégicos da Coordenadoria de Gestão e Estudos Estratégicos da Secretaria Municipal de Gestão, e a minha equipe estava à frente da elaboração, concepção e execução do Índice de Qualidade Administrativa e Financeira, tá?
Eu vou fazer essa apresentação e, após, eu solicito depois para o pessoal da Smith da Cultura apresentar os cases específicos, tá bom? Então, pessoal, a primeira pergunta que vem à mente é o que, de fato, é o Índice de Qualidade Administrativa e Financeira, né? Ele é uma ferramenta de análise do desempenho de áreas estratégicas da administração municipal, que hoje ele está dividido em 3 eixos estratégicos e é composto num total por 11 indicadores, que mais à frente a gente vai apresentar com maiores detalhes. Os objetivos do ICAF são, então, analisar esses dados de áreas estratégicas da administração pública direta e, ao mesmo tempo, disseminar boas práticas de gestão, visando aí o aprimoramento contínuo da qualidade administrativa financeira da prefeitura como um todo. A ideia é que cada indicador tenha uma boa prática relacionada a ele, tá? Então, mais adiante, a gente vai verificar eles, mas a gente vai fazer esse mapeamento e vai disponibilizar essas boas práticas posteriormente num repositório dentro do nosso site, na nossa página específica sobre o ICAF. Alguém pode apagar a luz, por gentileza? Só para não refletir muito na tela. Muito obrigado. Dando continuidade, atualmente, o nosso público-alvo são as secretarias municipais e as subprefeituras. Então, a gente está aí englobando toda a administração municipal direta, tá? E quais são um pouco das vantagens do método constituído pela COEG? A primeira delas é que os dados são extraídos de bases centralizadas e já consolidadas. Por exemplo, o SOF, a gente também extrai dados do SEI, dados do GestãoNet, e uma série de outras bases de dados já consolidadas, estruturadas, que são de uso da prefeitura como um todo. Quais são os benefícios disso? Quem trabalha com análise e tratamento de dados sabe que é muito difícil você ter que ficar acionando cada um dos órgãos, solicitar para os pontos focais. Muitas vezes os dados não vêm no formato que a gente espera, que a gente precisa, e isso dá um trabalho redobrado. Com o método que a gente desenvolveu, a gente consegue extrair diretamente da fonte esses dados e, a partir disso, fica muito mais fácil gerar os cálculos, gerar os indicadores e os resultados. A segunda vantagem que a gente destaca é a transparência das informações, tá? Então, como a gente já havia mencionado, os valores serão calculados e depois serão encaminhados para todos vocês analisarem, vai ter um processo de homologação também desses dados, e com isso, a gente espera trazer maior transparência e confiabilidade para todos esses resultados e todos os indicadores que a gente compôs. E também, a gente vai trazer uma disponibilização de dados complementares, que é aquilo que eu estava mencionando sobre as boas práticas de gestão, que nós iremos iniciar o mapeamento agora, já no primeiro semestre do próximo ano, junto com os órgãos municipais, também por meio de pesquisas na literatura específica sobre a temática. E, a partir disso, a gente vai construir manuais, vai construir materiais de apoio, identificando boas práticas administrativas de gestão, tanto financeira quanto de procedimentos internos, e disponibilizar isso para consulta de todos os CAFs, todos os servidores públicos, para que essas boas práticas possam ser replicadas para a realidade de cada um dos órgãos de vocês. Uma coisa que é muito importante também, pessoal, que é uma questão que surgiu muito ao longo das oficinas que a gente realizou nos meses de agosto, é que não há nenhum tipo de penalidade vinculada ao ICAF, tá? Não tem nenhum tipo de sanção administrativa, nada nesse sentido. Então, por exemplo, se um órgão tirou uma nota que não está muito legal, não tem problema, isso não vai gerar nenhum tipo de penalidade, nenhum tipo de prejuízo ao órgão. A ideia com o ICAF é que ele seja, de fato, um instrumento de gestão que venha auxiliar todos os gestores de CAF para que eles consigam se identificar e, a partir disso, buscar formas de melhoria no próprio trabalho deles, tá bom? Outro detalhe que é importante também, os cálculos serão feitos pela equipe de COEG, tá? Então, vocês podem ficar tranquilos que vocês não vão precisar mexer com as fórmulas matemáticas, com o tratamento dos dados, isso tudo será feito internamente por nós. Trazendo aqui um pouquinho do histórico do ICAF, a gente sempre tenta lembrar um pouco da experiência dos gestores da economia, tá? A gente costuma dizer que o ICAF ele se alimenta um pouco do aprendizado institucional gerado a partir da implementação dos gestores da economia.
Porém, a gente tem perspectivas diferentes aqui nos dois instrumentos, né, nos dois programas, nos projetos. Os gestores da economia, ele tinha partia da perspectiva de uma lógica de redução de custos e uma lógica de redução de despesas, tá? Principalmente de despesas de custeio, operacionais indiretas, né? Olhando aí, por exemplo, para gastos com água, energia, limpeza predial, aluguel de carros e assim por diante. Para o ICAF, a gente trouxe uma nova perspectiva, que seria da otimização dos recursos, tá? E a gente ampliou também um pouquinho o escopo de análise dos dados, tá? Então, como a Regina Silvério havia mencionado, a gente tem 3 eixos, então, de orçamento, sustentabilidade e de gestão interna. Aqui é um pouquinho o escopo que eles abrangem. Então, o de orçamento é o de planejamento e execução orçamentária, tendo como fontes principais o SOF e processos oriundos do SEI. O de sustentabilidade, a gente está olhando nesse momento para indicadores de consumo de água e de energia elétrica de média tensão, tendo como principais fontes o sistema GestãoNet e dados oriundos da Sabesp, que são disponibilizados para a nossa equipe de COEG. E a gente tem também o eixo de gestão interna, que ele está mais relacionado aí para procedimentos internos mesmo das equipes de CAF. Então, a gente olha para estimativas de atas, a gente trouxe também um indicador que é bastante interessante, que é o indicador de rotatividade de pessoal, que a gente chamou de turnover, e da publicidade dos processos de pagamento, né, que são exigências legais e previstas em normativos. Tendo como principais fontes os processos oriundos do SEI, dados do SIGPEC e dados internos produzidos pela Coordenadoria de Bens e Serviços da Secretaria Municipal de Gestão, que é a nossa COBES. Enfim, mas como funciona o ICAF? Ele funciona, gente, mais ou menos numa lógica de um PDCA, tá? Então, os cálculos eles serão feitos anualmente, sempre olhando para os dados do ano anterior, tá? Então, por exemplo, esse ano, o ICAF de 2023 é olhando para o exercício financeiro de 2022. Por que a gente pensou nessa lógica? Porque quando você tem um exercício financeiro já fechado, já finalizado, você consegue avaliar de uma forma mais precisa, mais adequada, os resultados obtidos pelos órgãos. Então, a nossa ideia é que ele funcione por etapas. Então, sempre no início do ano, a gente vai ter uma validação interna da estratégia do ICAF. Então, é aquele momento que a gente vai olhar para os indicadores construídos, ver se eles estão fazendo sentido, ver se eles precisam ser aprimorados, coletar contribuições de vocês, e, a partir disso, gerar o cálculo dos mesmos indicadores ou de novos indicadores também. Esse é um detalhe importante. Esses indicadores que nós temos hoje, eles podem permanecer nas séries históricas ou não. Se a gente entender, se vocês entenderem que eles não fazem muito sentido mais, a gente pode substituí-los ou acrescentar novos indicadores para essa grande cesta de indicadores que compõem o ICAF. Tá? Então, ele segue mais ou menos esse rito. Então, é uma validação da estratégia interna, cálculo dos indicadores, uma homologação dos resultados, verificação interna dos resultados por vocês, né, que a gente vai apresentar para vocês, o mapeamento e divulgação de boas práticas realizadas pelos órgãos e a implementação dessas boas práticas pelos órgãos de CAFs e das secretarias municipais e subprefeituras como um todo. Quais são os principais resultados esperados que nós esperamos, né? A gente espera construir, então, um observatório de informações estratégicas, a partir ali da série histórica do ICAF. Isso é muito legal, porque a gente vai ter uma série histórica do ICAF como um todo e também dos indicadores. Então, a gente vai conseguir comparar no tempo o resultado final obtido por cada secretaria, num geral, e também nos aspectos específicos mensurados pelos indicadores. A gente espera, a partir disso também, uma melhoria no processo de planejamento e execução do orçamento, promoção de ações destinadas à eficiência do gasto público, padronização dos procedimentos internos, hoje especificamente dos processos de publicidade de atas, publicidade de pagamentos, e, novamente, o mapeamento e a disseminação dessas boas práticas administrativas e de gestão. Aqui, essa imagem, ela retrata bem o que é o ICAF, né? Como é que foi feita essa construção dele. Aqui a gente destaca
que ele, de fato, foi uma construção coletiva. Tá? A ideia nasceu ali com o COEG, com a SEGES, com a Secretaria Municipal de Gestão, e, a partir disso, ao longo da execução do projeto, a gente foi coletando diversas percepções, coletas da Fazenda, com a Secretaria de Cultura, com a SMIT, e a gente gerou uma grande, como é que eu posso dizer? Foi um grande esforço coletivo para construir o projeto como ele está hoje. Tá? A gente também consultou especialistas da área de orçamento e finanças, tá? Tanto de faculdades públicas quanto privadas, que também foi uma grande contribuição nossa, porque é sempre interessante a gente olhar para o que a literatura está falando, está sempre atualizado em relação a isso. E, como eu falei, a gente consultou as áreas técnicas tanto internas da SEG quanto da Fazenda também, né? E também realizamos oficinas de apresentação do projeto para as subprefeituras e para as secretarias municipais. Aqui só projetando um pouco, né, como é que foram feitas as ações ao longo do tempo. Então, a ideação do projeto como um todo teve início lá no finzinho de 2020. Depois a gente teve um diagnóstico do programa Gestores da Economia, onde a gente conseguiu identificar o que poderia ser aprimorado, o que poderia servir como base de aprendizado para o ICAF, e assim fomos construindo todo o projeto. Né? Então, a gente teve um período de consultas internas com as nossas áreas técnicas, fizemos consultas com a Fazenda através de conversas e reuniões técnicas entre o pessoal de orçamento da Fazenda e os técnicos de COEG, as consultas aos acadêmicos. Em julho de 2022, nós demos início ao projeto piloto com a Secretaria de Inovação e Tecnologia, a SMIT. Em outubro de 2022, a gente fez esse piloto também com a Cultura. Aí a ideia era justamente coletar as percepções deles, entender como é que isso se daria na prática. E, por fim, a gente tem uma proposta revisada do ICAF, após todo esse processo de construção, e em meados, ali, no finalzinho de julho e agosto, a gente deu início às oficinas com as subprefeituras e as secretarias municipais, justamente para apresentar o projeto para vocês, explicar toda a estrutura dele, e coletar percepções e tirar dúvidas também. Né? E hoje estamos aqui fazendo o lançamento do evento, do projeto. Aqui é só trazendo alguns números das oficinas realizadas. Para a gente foi bastante positivo. A gente tinha um público esperado de pelo menos um representante por cada um dos órgãos. Tá? No total, a gente conseguiu atingir um número de 80 pessoas. A gente teve a participação de 43 órgãos. É importante dizer que todos foram convidados, tá? E a gente atingiu um percentual de 77%. E a nota atribuída às oficinas, por meio de formulários de coleta de percepções, foi de 9 e pouco. Então, foi algo bastante produtivo, foi um espaço muito interessante, foi muito legal, que a gente conseguiu aprender com vocês e passar um pouquinho do que é o projeto para cada pessoa que participou, tá? Futuramente, a gente pode repetir também esse ciclo de oficinas, a gente vai também disponibilizar uma série de materiais no site e vamos também disponibilizar as gravações das oficinas realizadas. Tá? A gente está só terminando de fazer algumas edições nos vídeos, que em alguns deles a gente teve alguns probleminhas de internet, mas concluindo isso, a gente já sobe todo esse material para o site e vai ficar permanentemente disponível. Aqui, então, gente, só trazendo um pouquinho mais detalhado como que o ICAF hoje está estruturado. Tá? Então, como a gente havia mencionado, ele está dividido em 3 eixos específicos. Então, a gente tem o eixo de sustentabilidade, o eixo orçamentário e o eixo de gestão interna. No total, a gente tem 11 indicadores. Então, a gente tem 3 indicadores no eixo de sustentabilidade, 4 no orçamentário e 4 no de gestão interna. Eu vou ressaltar aqui o indicador de adesão e permanência no PURA, que o PURA, para quem não sabe, é o Programa de Uso Racional da Água, da Sabesp. Como a Regina havia mencionado, a Secretaria Municipal de Gestão tem um projeto chamado SPUSA, que ele visa justamente potencializar a inclusão de novos imóveis públicos dentro do PURA. Tá? Então, eu convido a todos, depois, posteriormente, a pesquisar um pouquinho sobre o projeto. A gente fica totalmente à disposição também para sanar dúvidas. E a gente já tem um material muito rico sobre o SPUSA dentro da página da SEGES. Tá? Então,
fica o convite para que cada um de vocês possam compreender um pouquinho melhor sobre o projeto e implementar também na secretaria de vocês. Tá? Então, qual que é um pouco a lógica aqui de cada um dos eixos? O eixo de sustentabilidade, então, ele vai estar mais preocupado com o bom uso dos recursos naturais, né? Então, a gente tem também algumas questões relacionadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e da Agenda 2030. O eixo orçamentário ele está preocupado justamente ali com o planejamento e a execução orçamentária e financeira. E o eixo de gestão interna, ele se volta para os procedimentos administrativos realizados rotineiramente pelos CAFs. Tá? Eu destaco aqui também um indicador que é bastante interessante, que é o indicador de rotatividade, que é o que a gente está chamando de turnover. Por que a gente quis trazer esse indicador para compor o ICAF? A gente entende, e aí eu acredito que seja uma questão um pouco histórica, que existe uma certa rotatividade dentro dos órgãos de CAF. A gente entende que, para que a gente consiga continuamente adotar boas práticas, adotar bons procedimentos administrativos, a gente precisa ter uma continuidade das pessoas e dos recursos humanos para que a gente não perca esse aprendizado institucional. Tá? Porque muitas vezes a gente tem os técnicos e, às vezes, essas pessoas acabam se desligando da prefeitura e, muitas vezes, acabam carregando esse conhecimento com eles. Tá? Então, a gente quis trazer isso aqui para a tona, ressaltar esse indicador, justamente para a gente pensar em formas, em medidas para reter talentos, reter conhecimento técnico dentro das áreas de administração e finanças, que, como a gente mencionou, é o coração e o pulmão da administração pública. Né? Perfeito, é isso. Explicando um pouquinho também sobre a variação de notas. O ICAF, tanto a nota geral do ICAF, quanto para cada um dos indicadores, ela varia de 0 a 1, tá? Sendo 0 a nota mínima e 1 a nota máxima. Aí, o ICAF ele vai ter uma nota geral por órgão, bem como cada um desses indicadores também vai ter notas específicas, onde cada um de vocês vai poder identificar e verificar o desempenho de vocês em cada um desses aspectos mensurados pelo ICAF. Aqui trazendo, eu não vou me adentrar muito a essas questões mais matemáticas, mas trazendo um pouco aqui como que os cálculos estão estruturados, né? Isso depois, posteriormente, a gente tem também no site do ICAF, na página, um manual metodológico, tá? Que explica absolutamente tudo sobre o projeto, desde ali da fórmula como os cálculos são feitos, de como que os dados são tratados, tá? Então, isso também é muito legal, porque dá transparência para os resultados. Então, vocês conseguem até depois replicar os cálculos realizados, porque a gente vai ter todas as fórmulas disponíveis, as fontes dos dados e quais foram os critérios analisados e mensurados no momento de fazer todos esses cálculos. Tá? Então, aqui era mais para trazer um panorama de como que essas fórmulas estão postas. Então, para cada um dos indicadores, a gente vai ter um valor específico. E, por fim, o cálculo final do ICAF ele vai ser a somatória de todos os resultados dos indicadores dividido pelo número total de indicadores considerados. Aqui tem um detalhe que é importante ressaltar, que algumas secretarias elas não possuem resultados em alguns indicadores específicos. Vou dar um exemplo. O caso, por exemplo, de adesão ao PURA. Algumas secretarias hoje não conseguem fazer adesão porque elas têm um prédio compartilhado com outras. Tá? Então, é considerado um RGI único. Né? Para esses casos específicos, a gente não considera no cálculo, então não vai ter nenhum tipo de prejuízo. Então, ele entra na fórmula como um NA, tipo, não é considerado, não é avaliado. Né? Então, isso acaba não sendo considerado. Então, gente, como material de apoio para vocês, dentro da página do site, a gente já tem uma página do site dentro da COEG, um site específico sobre o ICAF, já está no ar, lá tem todos os dados sobre o projeto. Junto com ele, a gente tem uma metodologia do cálculo, tá? Que era aquilo que eu havia mencionado, que é o nosso material metodológico, que explica como foi feito o cálculo, qual que é o objetivo dele, quais são os dados utilizados. A gente precisa definir isso, mas a gente está pensando também em disponibilizar o dashboard que a gente construiu, tá? Para que vocês façam essas consultas também, mas já adianto que, a princípio, todos serão comunicados sobre os resultados. E também a gente vai ter um repositório
das boas práticas, justamente para atender ao nosso intuito de disseminação das boas práticas administrativas. A ideia é que nesse site a gente vai ter lá um caminho específico para esse repositório, onde a gente vai disponibilizar todos os materiais coletados, todos os manuais produzidos, para que vocês façam essas consultas, analisem os casos de sucesso e vejam se é replicável ou não para a realidade de vocês. Gente, então é isso, eu encerro agora a minha apresentação. Então, aqui é só um pouco a composição da equipe. Agradecer novamente, então, a secretária Marcela Arruda e a nossa chefe de gabinete, Regina Silvério. A gente deixa aqui os nossos contatos para casos de dúvidas. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem tanto acionar o nosso telefone, quanto o e-mail próprio do ICAF, tá? A gente tem uma equipe disponível para isso, para responder para tudo o que vocês precisarem, e eu fico também à disposição para conversar, para sanar dúvidas, para o que vocês precisarem, tá? Então é isso. É isso, encerro então a apresentação, e muito obrigado. Eu vou pedir então para compor agora, para fazer uma apresentação, o Ômulo da Smith. Por favor, Ômulo, se você pudesse encaminhar ao palco. Aí eu já vou abrindo aqui. Oi. Está funcionando. Está funcionando. Bom dia. Vocês estão me ouvindo? Está me ouvindo? Está me ouvindo. Bom dia, meu nome é Rômulo, eu sou CAF aqui de Smith. Antes de tudo, gostaria de agradecer o convite de SEGES, primeiro da Regina, do Alexandre e do meu secretário adjunto aqui, Adriano Pera, por podermos participar desse projeto de gestão pública. Como vimos ali na linha do tempo, na verdade, o que acontece, diferente da Regina e do Alexandre, eu não tenho o dom da oratória. Então, na verdade, eu serei muito mais sucinto na minha apresentação, vou apresentar mais números, apesar de advogado, eu não gosto muito de falar. Então, vou apresentar mais os números qual foi a contribuição de Smith dentro desse projeto piloto. Nós iniciamos aí a entrada no projeto em julho de 2022, pela linha do tempo ali que nós vimos, né? Então, foi uma gestação bem grande do projeto de 2020 e 2022 para estruturar todo o planejamento de como seria esse índice de qualidade, como que nós conseguiríamos estruturar aí uma melhor gestão do planejamento. Depois da entrada de Smith, só um minutinho aqui. Deixa eu ir para cá. Não está aqui mesmo. Oi? Ah, aqui passa, né? Depois da entrada de Smith, eu entrei aqui em Smith em maio, tomei conhecimento do projeto. Quem viria a fazer a apresentação seria a Janaína, mas por conta de alguns eventos ela não pôde vir, então eu tomei a liberdade de conhecer o projeto, li toda a apresentação que está ali no site, tudo, verificar todos os verbos do projeto, né, que falamos aqui basicamente em mensurar, acompanhar, aprimorar, avaliar. Isso tudo, na verdade, se nós analisarmos aqui, é uma questão de planejamento. Como o Evandro e a Regina falaram, é uma questão de planejamento e de orçamento. E esse planejamento orçamentário tem como base a eficiência da gestão pública do erário. É o artigo 37, é a minha área, né? Artigo 37 da Constituição, os princípios da administração pública, né? Então, tem que ser eficiente e transparência. O ICAF exatamente é isso, né? É trazer para a administração pública a transparência e eficiência dentro do erário, para você não gastar mais do que deve. Então, vamos planejar para você não... Às vezes, você tem muito dinheiro e não consegue executar. Então,
esse olhar aí do ICAF. A minha apresentação... Aqui, né? Isso aqui. Isso. Basicamente, aqui, a estrutura de Smith. Nessa estrutura... Deixa eu ver aqui a apresentação. Acho que ficou aí, não, está aqui. Acho que é esse aqui mesmo, né? Basicamente, aqui a estrutura de Smith, né, que aí o ICAF fica centralizado dentro do CAF, dos CAFs, então eu vejo alguns rostos conhecidos aqui de CAF, não estou muito afeito ainda, mas tem alguns rostos conhecidos. Então, na verdade, o que eu digo aqui é que o projeto ICAF está centralizado em CAF, mas é uma demanda que todas as coordenadorias participam, né? Então, na verdade, transversalmente ou diretamente, é uma análise de dados de todas as coordenadorias. Quanto que foi gasto, por exemplo, em Descomplica, quanto que nós pagamos no Telecentro, quais são as atividades do 156. Então, analisar toda essa gestão, essa questão do perfil, a questão de necessidade do serviço público e fazer uma gestão de orçamento. No 156, por exemplo, a nossa pasta que tem o maior volume de gastos, na verdade, não de gastos, mas de receita, por conta do próprio sistema, que a centralização de todos os serviços da prefeitura, né? Então, nós demandamos todas as áreas para analisar aí os recursos e as benfeitorias que eles poderiam fazer para a gente, né? Então, como eu digo aqui, até escrevi, CAF é o centralizador, mas é Smith como órgão que analisa e faz a gestão eficiente dos recursos, que, no final, é uma gestão eficiente, é um planejamento da prefeitura, não é de uma secretaria, né? Então, o índice não é para, essa secretaria é melhor que a outra, ou essa secretaria tem que melhorar ali porque a outra ali está indo bem, vamos fazer uma competição. Na verdade, a competição é mais para quê? É para a gestão da prefeitura. A gestão do erário como dinheiro público bem executado para a população. Essa é a minha visão, na verdade, né? Aí, pode passar. Essa aqui foi uma apresentação que a Janaína fez, e ela colocou aí as oportunidades de aprendizado desde julho de 2022 até agora, novembro de 23, isso. Novembro de 23. Então, ela fez alguns levantamentos, valores orçados, empenhados, liquidados ao longo do exercício financeiro, de 2022 até agora, adesão aos programas e ações que geram eficiência no uso de recursos, procedimentos relacionados a atas e registros e a transparência nos processos. Isso aí é a aplicação de alguns índices do ICAF dentro da nossa secretaria. Então, aqui o Alexandre ajudou a gente bastante nas reuniões, nas oficinas que tiveram junto com o CAF, tudo. E está analisado, então, análise de dados, gestão de secretarias e implementação de projetos. Não são os 3 eixos, mas, na verdade, são os objetivos aqui dentro da nossa secretaria, o que nós podíamos fazer. Por favor. Pode colocar só para o outro um pouquinho. Esse aqui, apesar de não estar dentro dos dos eixos e dos itens do ICAF, foi uma análise interessante que foi feita, porque, na verdade, analisa o espaço da secretaria dividido por número de funcionários. Daí fala, mas o que isso tem a ver com o ICAF ou com gestão pública, tudo, né? Na verdade, no meu entendimento, o que nós poderíamos analisar aqui é o bem-estar do servidor. Quanto melhor a capacidade, por exemplo, ele teria aqui 10 metros de 86 por servidor. Então, ele teria uma capacidade de, por exemplo, ele tem o ponto administrativo dele, ele consegue se movimentar, ele não está preso ali naquele lugarzinho fechado, aquele cubículo, né? Então, aí aqui, para mim, seria bem-estar do servidor público, trabalhar no ambiente para exercer suas capacidades de forma total, plenamente aconselhável e sem nenhum tipo de embaraço. Próximo. Essa já está dentro do ICAF, que é a questão de transparência dos gastos. O que seria essa transparência de gastos? Aqui. A transparência dos gastos está efetivamente ligada ao artigo 37 da Constituição, quando fala dos princípios da administração pública, e lá ele coloca que a administração tem que ser transparente. Nessa transparência, como que nós podemos fazer? Nós temos sites que colocamos todos os contratos, tudo, e nesse caso específico, nós tratamos, como somos CAF, nós tratamos dos pagamentos.
todos os pagamentos são feitos via SEI e todos os pagamentos de SMIT que foram analisados foram feitos de forma pública. Então, acredito eu que, se não todos, quase 100% dos CAFs também fazem os pagamentos de forma pública no SEI. Então, isso é um índice que nós iremos adotar pelo ICAF e com essa adoção nós daremos transparência efetiva ao que nós estamos gastando. Então, por exemplo, vem o índice de transparência, vem as pessoas pedindo pelo transparência lá, quanto foi gasto isso, quanto foi gasto daquilo. Aí nós informamos e, inclusive, passamos no SEI. Falar, você tem um processo, tem acesso à análise do processo no SEI, com todas as informações, nota fiscal, medição de serviço, pagamentos, as questões todas, para dar efetivamente a transparência para o munícipe, né? Que, no final, a gestão ao planejamento orçamentário é para dar efetividade ao serviço público que a prefeitura presta. Essa questão de ata de RP, ata de registro de preço, na verdade, é uma divisão entre atas aderidas e as licitações. E por que isso? No momento que nós aderimos a uma ata, efetivamente você tem uma economicidade maior dentro da contratação. SEGES, por exemplo, tem umas competências específicas dentro de atas de registro, de bens comuns, serviços comuns, que você traz o quê? Você traz uma maior economicidade para as secretarias. Então, esse índice aí, na verdade, então é buscar, no máximo possível, a adesão de atas, porque o poder público já fez toda aquela análise econômica e diminuiu o número de licitações. E por que diminuir? Porque, apesar de buscarmos sempre na licitação o menor preço, nós sabemos que a licitação nunca é efetivamente o menor preço. Porque os licitantes eles sempre vão jogar o preço lá em cima para tentar dar uma diminuída e ter a margem de lucro dele, obviamente, né? Então, aí nós buscamos efetivamente a adesão às atas de forma mais rápida para que o dinheiro, o erário seja bem definido, né? Essa 1.7, na verdade, é por conta da divisão. E, obviamente, cada secretaria tem as suas nuances, né? Então, tem necessidades diferentes, algumas coisas não teremos atas, e nessas exceções que nós, efetivamente, nós teremos que pegar licitações, fazer contratações, inexigibilidades, essas questões todas. Outra questão bastante importante, e aí sim, ligada bastante à Secretaria de Inovação e Tecnologia, é essa questão de contratos assinados eletronicamente. Assinar o contrato eletronicamente, para mim, como advogado, e agora a CAF de SMIT, é uma questão de segurança jurídica e eficiência no poder público. Porque quando você atende a questão e facilidade, né? Você vai lá e assina com base no IC Brasil, tudo lá nesses certificados, você tem a segurança jurídica de toda uma plataforma, que tem as raízes lá tudo validando aquela assinatura toda, e a possibilidade de fraude também diminui bastante, né? Porque, ainda que seja um contrato físico assinado, a assinatura é mais fácil você fraudar do que você fraudar um certificado eletrônico, que é muito mais caro para você conseguir fazer esse tipo de fraude, né? Então, aqui, para a SMIT, isso é bastante importante por conta da utilização de tecnologia. Nós somos os emissores aqui, dentro da prefeitura, dos certificados digitais. Então, inclusive, as secretarias, todos que quiserem certificado digital, conversar com o SMIT, que nós conseguimos disponibilizar. Esse certificado é válido para fazer a assinatura de contratos. Então, quem quiser, é um certificado gratuito, que a SMIT oferece para todo mundo. E, nesse ponto, nós fizemos 88% dos nossos contratos assinados foram de forma digital, dando maior agilidade, eficiência e facilidade na questão de subir os processos no SEI, né? Obviamente, nós temos os próprios SEI, que faz a assinatura digital dele, que é válido também, mas quando tem que ter uma outra tipo de assinatura digital, daí nós fazemos a assinatura digital por meio de certificado do secretário ou do secretário adjunto. E os 12% aqui são aqueles contratos mais difíceis, mais antigos, ou com as empresas que não estão afeitas a essas tecnologias. Então, são uma proporcionalidade bem pequena em relação ao total. E, como eu disse, a apresentação é bem rapidinha, é só para mostrar a contribuição aqui de SMIT em relação aos índices. Agradecer mais uma vez o Alexandre, a Regina, a Giovana, aqui representando a SEGES, que nos proporcionou aí entrar nesse piloto, junto com a cultura ali, depois de um mês, mais ou menos.
Foi bem interessante. E agradecer mais uma vez, falar que estamos à disposição e que daqui a pouco vai ser disponibilizado, né, a sistematização de todos o ICAF, e esperamos que o ICAF vá para todas as secretarias para dar maior eficiência aqui para a gestão do erário. Acho que é isso. Obrigado, viu? Muito obrigado, Rômulo, pelas palavras, pela apresentação. Eu vou convidar, então, para compor a mesa e fazer a apresentação, a Natália e a Kaori, da Secretaria Municipal de Cultura. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui falando com vocês hoje. Primeiro para o Alexandre, diretor de projetos estratégicos aqui de SEGES, coordenadora Giovana, Regina Pacheco, chefe de gabinete, e o meu chefe, CAF atual, Rafael Augusto. Primeiramente, para poder estar falando aqui para vocês de como foi a implementação e tudo, o desenvolvimento dos índices, eu queria começar falando que hoje eu falo em nome de CAF, porque do início desse projeto até hoje, eu fui a única como servidora que permaneci no meio dessa troca de gestão e tal. Mas eu gostaria de frisar que, no começo desse projeto, que SEGES procurou a gente com a proposta do piloto, o Hugo Coelho, que trabalhava com a gente no setor, a PPGG, e o Caio Fujita, na época coordenador, que foram entusiastas para poder fazer esse projeto. E também deixo aqui registrado que o que permite que a gente consiga continuar desenvolvendo isso é o CAF atual ter abraçado isso, porque vocês sabem, como a Regina falou, que dessa troca de gestão a gente acaba tendo um prejuízo, porque a gente sempre começa fazendo um projeto, desenvolvendo, aí troca a gestão, e nem toda pessoa que assume olha com aquele olhar e vamos continuar. Então, essa continuidade é muito importante, e se ela não é prezada, a gente tem prejuízo do que já foi alcançado até então. Então, agradecer o Rafael por ter abraçado e incentivado a gente. A gente vai falar hoje, a gente trouxe 3 projetos que contemplam os eixos, um do Pura, adesão do Pura, o outro é o almoxarifado virtual, que a gestão abraçou também. Esse projeto, a gente vai explicar, e uma ata de registro de preço que os índices mostraram requisições frequentes de um objeto que é material gráfico, porque hoje a Secretaria de Cultura, ela promove muitos eventos culturais. Então, um dos meios de divulgação são materiais gráficos, folders, panfletos. Então, a gente identificou também, através dos índices, essa recorrência, e também fizemos uma ata, e a gente vai explicar bonitinho. Eu vou falar da época do projeto, que é a composição da nossa secretaria. Por quê? CAF tem uma singularidade lá na cultura, que muitas das supervisões que a gestão queria, os dados específicos dos eixos, estavam abaixo da nossa coordenação. Então, a gente tem 9 supervisões abaixo de CAF hoje. A gente tem Aspar, que cuida de parcerias de emenda, a gente tem contabilidade, a gente tem SUGESP, que é o RH, nós temos contratos, nós temos licitação. Então, os dados, quando chegaram para nós, o que a gente precisa colher? Desses dados, como as supervisões estão abaixo de CAF, foi mais fácil o contato. Qual foi o maior trabalho da equipe? Marcar reunião, disponibilidade de todo mundo, você tem que sentar com cada área, fazer reunião, pedir dados. A gente sabe que
não temos servidores assim disponíveis 100% para fazer isso. Todo mundo tem muita demanda. Eu acho que isso é uma coisa recorrente de todas as secretarias. Então, marcar reunião, todo mundo está disponível, estabelecer prazo para a galera enviar as informações necessárias. Então, a estrutura de CAF, eu digo que contribuiu com essa colheita. Outra coisa que eu trago para vocês é a composição de pessoas, de servidores que tinham na época do início do projeto. Nós tínhamos a Bia, que era residente, que é residente em gestão pública, o Hugo, que eu falei para vocês que é a PPGG, o coordenador, os estagiários e 2 assessoras. Esse projeto ele foi desenvolvido pela residente, pelos estagiários e pelo Hugo, a GGPP. E nós temos também sempre o incentivo do coordenador e nós, como os assessores, ajudando. Por que eu estou trazendo esse dado? Eu estou trazendo esse dado, gente, porque eu gostaria de frisar que facilitou ter na equipe pessoas disponíveis para isso. Então, residente em gestão pública, a GGPP tem atribuições do concurso deles, das atividades deles, contribuíram para isso. Tem muito contato com gestão. Então, assim, vocês levarem isso para a secretaria de vocês e disponibilizarem servidores específicos para isso, eu acho importante. Eu sei que todo mundo é muito atarefado, mas fala assim, vocês 2 vão focar nisso, vocês 3. Eu acho que estipular essa meta de competência, enfim, eu acho que, na minha visão, isso valorizou e permitiu com que acontecesse essa colheita de dados. Agora eu vou falar para vocês do levantamento dos dados, como é que a gente chegou nos projetos. Levantamos os dados, planilhas, etc. O que a gente começou a perceber? Por exemplo, no eixo de sustentabilidade, um alto custo com energia e água. Identificamos também, através dos índices, a gente tem uma singularidade que o nosso almoxarifado fica no Pari. E o que acontece? A gente divide o nosso almoxarifado físico com o Teatro Municipal e tem muita coisa lá. Então, a gente não tem espaço no almoxarifado virtual. Os servidores que trabalham nesse almoxarifado físico é de um concurso que não existe mais, aqueles prestadores de serviço, tananã, tananã. E o que acontece? A gente identificou, através de um projeto do governo federal, uma possibilidade de fazer um projeto que chama Almoxarifado Virtual. Levamos esse projeto para a gestão abraçou, a gente está na fase de desenvolvimento de termo de referência, já fizemos estudo técnico preliminar, e a previsão é que até janeiro a gente licite esse projeto, e nós vamos ter, para todas as secretarias depois aderirem, se quiserem, um almoxarifado virtual. Igual nós temos todas as atas de registro de preço, hoje, lá no site de COBS, em que vocês também podem aderir, aquisições recorrentes. A gente tem também, hoje, na nova lei, o artigo 19, inciso 1, fala da obrigatoriedade que a administração pública deverá centralizar as compras e tal. Então, está tudo caminhando em consonância com a nova lei. Então, eu vou passar agora a palavra para a Kaori, que ela vai explicar 2 dos projetos que eu falei, da adesão do Pura e o almoxarifado virtual, assim por cima, que foi através dos índices que identificamos esses gargalos, como o Rafael falou, para a gente poder começar a pensar em estratégias para resolver isso. Muito obrigada. Oi, gente. Boa tarde a todos e a todas. Eu vou dar continuidade ao que a Natália estava falando, apresentando o Pura, que é o Programa de Uso Racional da Água, que é um projeto com a Sabesp. Esse foi todo o caminho que a gente foi planejando o projeto para cadastrar os 106 RGIs da cultura. Então, foi feita uma plataforma, juntamente com a COEG da gestão, em que eles monitoram cada RGI por consumo de água, para ver se passa a meta, ou se tem algum vazamento, se tem algum dano de cano, de esgoto, para ver se não está gastando além do adequado. Então, a plataforma conta com os responsáveis de cada equipamento da cultura, para, caso haja
uma meta, um consumo acima da meta, a gente pode entrar em contato, né, com os responsáveis para ver o que está acontecendo, se é algum evento no mês, se é algum vazamento, se tem algum problema na estrutura do equipamento mesmo. E, para nível de exemplificação, nos meses de agosto e de setembro desse ano, como a gente tem monitoramento contínuo do Pura, foram economizados nos 2 meses um total de R$ 484.199,95 nesses 2 meses, nos 2 últimos meses, né? E agora eu vou falar um pouco do almoxarifado virtual. Esses são os dados do almoxarifado físico, que, com o levantamento de dados do ICAF, a gente pôde perceber que tem um custo indireto e direto muito alto, além de uma área muito grande de almoxarifado físico. Então, foi pensado um projeto de almoxarifado virtual, que envolveu a referência do governo federal, e depois a gente fez, junto com o SEGES, um grupo de trabalho para desenvolver os relatórios, o ETP, e hoje ele está em processo de licitação na gestão, com adesão de outras secretarias. E agora eu vou repassar a Natália para ela falar um pouco da ata de material gráfico. Obrigada. Eu já tinha explicado um pouquinho, mas só para frisar para vocês que, através dos índices, a gente identificou demandas recorrentes. E aí a gente também, eu trago um problema da nova lei. O que a nova lei diz em relação à dispensa? Quando eu faço uma dispensa de um objeto, esse objeto ele não pode ser comprado pela mesma modalidade até atingir o valor de 57.200 lá que o decreto atualiza. Então, assim, se eu tenho uma dispensa que ela dá 30 mil, eu tenho mais uma dispensa do mesmo objeto que dá outro 30 mil, passou, eu tenho o quê? Eu fracionei, não posso ter o fracionamento. Então, por que eu estou falando isso? Porque essas demandas recorrentes, a gente não sabe se, por exemplo, passou mais de uma DL do mesmo objeto. Então, para a gente não cair nesse problema, o que a gente fez? Vamos fazer uma ata de registro de preço. Assim, eu não preciso ficar fazendo DL, porque, como esses materiais gráficos não é um alto valor, por exemplo, a gente tem hoje uma coordenadoria de centros culturais e teatros. Ela, por exemplo, se vai fazer uma divulgação, um folder, um cartaz, ela não vai usar, não vai exaurir os 57 mil. Mas, se outra coordenadoria pede, então a gente precisava de um controle muito maior, então, através dos dados, a gente identificou isso. Para não cair no problema da nova lei, a gente resolveu fazer a ata de registro de preço e tem sido, assim, um sucesso. A gente acredita que isso é o começo. Isso deu várias ideias para a gente continuar fazendo ata de outras aquisições ou serviços também recorrentes. Gente, é isso. Muito obrigada. Espero que vocês, assim como a gente, sejam entusiastas desse projeto que, ao meu ver, só vai trazer benefícios, economia e eficiência. Muito obrigada. Obrigado, Natália, Kauri. Bom, gente, então acho que era um pouco isso que a gente tinha planejado para vocês. Então, apresentar um pouco do projeto, apresentar os casos de sucesso. Acho que a partir de apresentação da SMIT e da cultura, acho que fica claro como que a gente pode observar os efeitos do índice na prática, tá? Seja por meio da adesão à Pura, pelos processos de transparência dos pagamentos, como ressaltado pelo Rômulo. Então, é isso. A gente espera que o índice venha somar para vocês, para o trabalho de vocês, que seja um instrumento que facilite o dia a dia de vocês, todos os procedimentos de gestão e de administração. Então, eu convido novamente, caso alguém tenha algum tipo de dúvida, alguma dúvida técnica, qualquer comentários, sugestões, fiquem à vontade para encaminhar mensagens para nós por e-mail, para entrar em contato comigo também, para entrar em contato com o pessoal de toda a equipe da COEG. A gente está totalmente à disposição de vocês. E, mais uma vez, gostaria de agradecer, em nome da secretária Marcela Arruda, a presença de todos vocês aqui hoje. Foi muito importante para nós. E eu desejo uma boa tarde a todos e um bom resto de semana de trabalho. Tá bom? Muito obrigado, pessoal.